A gente recebe, gentilmente nos atende, Luísa Cunha, filha de Clériston da Cunha, conhecido como Clezão. Luísa, obrigada mais uma vez aqui por estar com a gente, prazer em falar com você pessoalmente. E já que nunca falei também, sinto muito pela morte do seu pai, pela forma como foi, bastante dramática, injusta, dolorida e possivelmente evitada. Bem-vinda ao Oeste com Elas, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, pelos sentimentos, né? A fortaleza que eu tenho hoje é graças a Deus e graças à oração de todos os patriotas. Luísa, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Também deixo a você os meus sentimentos em nome e também estendo a toda a sua família. Minha pergunta é a seguinte: em que pé que está as investigações a respeito da morte do seu pai? Né? A gente sabe que isso estava tramitando sob sigilo, que inclusive o sigilo estava se estendendo a vocês, que os advogados que estavam acompanhando vocês não estavam também a par, enfim, isso andou, isso melhorou, isso solucionou-se, em que pé que isso tudo está? E vocês tiveram acesso a mais coisas? O nosso advogado, o doutor Ezequiel, ele teve acesso ao processo que está em sigilo, só que eu particularmente, eu evito muito porque é um sofrimento muito grande para mim. Eu tento lutar por justiça de outras formas e minha família, minha mãe, minha irmã, elas estão cuidando dessa parte junto com o doutor Ezequiel. Luísa, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente e obrigada também por estar falando, né, para tentar salvar os outros presos políticos, né? Eu vi você lá na Câmara e foi muito bonito o que você falou, eu fiquei muito emocionada, né? Eu sinto muito essa injustiça que aconteceu com a sua família, mas estamos juntos aqui com você, né, para tentar te ajudar, e quero dizer que toda vez que você quiser falar, o Oeste estará de braços abertos. Mas o que mais dói para você hoje em dia é a ausência dele ou a forma injusta como ele se foi? O sofrimento que eu tenho hoje é pela ausência também do meu pai e a forma como ele foi embora, a forma como ele faleceu. Porque meu pai, ele sofreu muito lá no presídio. Meu pai ficou preso quase um ano e foi um ano sofrendo tortura. Eu falo que meu pai foi torturado lá no presídio porque ele passava mal diversas vezes e atendimento médico lá é precário. Muitos policiais invalidavam o sofrimento do meu pai quando ele passava mal. E também essa esperança que a gente tinha. A gente se alimentava de que um dia meu pai ia sair de lá. Meu pai se alimentava de que um dia saía de lá. Ele tinha plena certeza que ele ia sair de lá. Quando a gente ia visitar o meu pai, ele não demonstrava estar passando pelo sofrimento, porque ele dizia que queria proteger a gente do sofrimento que ele estava passando. E eu lembro da minha última visita com ele, ele falou que Deus estava abreviando os dias de sofrimento dele naquele lugar. Eu não imaginava que seria dessa forma que aconteceu. Eu imaginava que ele ia sair logo, mas não do jeito que ele saiu. Luísa, bom dia. Meus sentimentos a você e a toda a sua família. Muito obrigada pela entrevista. Luísa, você poderia, por gentileza, falar para a nossa audiência, explicar quem era o seu pai e como ele chegou a ser preso, quais as condições que ele estava na cadeia, porque tem muita gente que não sabe o sofrimento que ele passou. O meu pai, ele participou do dia 8 de janeiro. Ele trabalhou a gente tem uma distribuidora de bebidas. E no domingo de manhã, ele acordou um pouco atrasado, não deu tempo de tomar os medicamentos dele para ir trabalhar. E domingo é dia de muita correria na nossa rotina, por conta da distribuidora de bebidas. Então, meu pai não teve tempo de almoçar, não teve tempo de tomar os medicamentos dele. E aí, por volta de 3 a 4 horas, ele foi a caminho da manifestação, ele não
Ele não sabia de nenhuma informação, ele só sabia que ia ter uma manifestação lá na Praça dos Três Poderes. E aí ele fechou a loja e foi para a manifestação sem saber do que estava acontecendo. E isso já tinha ocorrido as prisões, quando meu pai já estava a caminho da manifestação. Só que ele não sabia de nada. E aí ele chegou lá, viu o cenário de guerra que estava acontecendo, bomba, muitos policiais, muita gente, assim, com o semblante de medo. E aí meu pai começou a passar mal. E aí um policial viu meu pai passando mal e falou: não, eu vou te mostrar o melhor caminho para você ir embora com segurança. E aí meu pai conseguiu entrar dentro do Senado. E aí ele entrou no plenário do Senado, onde havia 37 pessoas já lá dentro. Aí meu pai conversou com o policial, falou: não, qual é o melhor caminho pra gente ir embora? A gente quer ir embora. E aí o policial falou bem assim: não, reúne todo mundo. Quando vocês reunirem todo mundo, eu vou conseguir mostrar pra vocês o melhor caminho. E isso mostra nas imagens da câmera meu pai conversando com os policiais. E aí, meu pai até interagiu com umas outras pessoas, inclusive lá dentro do plenário do Senado ele passou mal novamente. Uma senhora molha um pano com água e passa esse pano no rosto do meu pai. Meu pai fica escorado na escada, no corrimão da escada, onde vai até Ai, eu esqueci o nome. Desculpa. E aí, na escada, ele escora. E aí, depois, ele senta atrás, de costas. Os policiais estavam de costas. Meu pai começa a mexer no celular. E aí, depois, a gente só consegue ver nas imagens meu pai passando pelo túnel do tempo no Senado. E ele já tinha recebido a voz de prisão ali. E aí, enquanto isso tudo estava acontecendo, a gente estava aqui em casa, se arrumando para ir para a igreja, porque o nosso combinado era meu pai ia participar da manifestação, depois da manifestação ia nós 4 para a igreja, e a gente não sabia do que estava acontecendo. E aí a gente se arrumando, a gente foi mandar mensagem pro meu pai não respondia, a gente ligava, ele não atendia. E aí a gente entrou em desespero. Por volta de 8 horas da noite, meu pai ligou pra gente, falando que ele foi detido e se ele não aparecesse do dia 8 pro dia 9, era pra gente acionar um advogado. E aí começou o nosso pesadelo. E a gente vive isso todos os dias. Na madrugada do dia 8 pro dia 9 de janeiro, meu pai teve o seu primeiro mal súbito na delegacia do Senado. E aí o delegado ligou pra gente, pedindo pra gente levar os medicamentos do meu pai. E aí, 3 horas da manhã, a gente acordou em choque, em desespero, porque a gente que convive com meu pai, a gente sabia a forma como meu pai passava mal. Era como se ele estivesse falecendo. Então, a gente tinha certeza que o auxílio que a gente dava quando meu pai passava mal, ele não teria. Então, a gente acordou em desespero, nós fomos até o caminho do Senado e a caminho do Senado passou uma ambulância escoltada. E aí, nessa ambulância, meu pai estava nessa ambulância. Então, depois o delegado ligou e disse que ele passou muito mal e que ele tinha ido para a UPA de São Sebastião. Nós fomos para a UPA, não deixaram a gente ver meu pai. Nós só entregamos os medicamentos do meu pai junto com as receitas. E aí, depois disso, a última vez que eu vi meu pai em liberdade foi no dia 6 de janeiro. Porque eu tava dormindo na casa da minha avó, que minha avó tem 85 anos, e eu ficava lá na minha avó. E aí, a última vez que eu vi meu pai em liberdade foi no dia 6 de janeiro. Depois, eu vi meu pai preso no dia 20 de abril. E meu pai já estava muito diferente do dia 6 de janeiro pro dia 20 de abril. Meu pai estava com um semblante de sofrimento. Ele estava da pior forma que eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Ele estava muito magro. Ele estava com a cor da pele amarela. Ele estava com um semblante apático. E ele estava com um semblante de muito sofrimento. E aí, ele não falava pra gente que ele estava passando mal lá daquela forma. A gente levava os medicamentos dele nas visitas, e aí tem o processo lá de entregar medicamento, a gente tem que deixar na recepção
do presídio, e aí o presídio leva para um centro lá de saúde, e aí outros presos que são presos que estão trabalhando dentro do presídio, que entregam os medicamentos para outras pessoas que estão em cárcere. E aí os medicamentos não chegavam até o meu pai. Meu pai não... a gente perguntava, pai, tá conseguindo tomar os medicamentos? Aí ele questionava pra gente que a gente não tava levando todos os medicamentos. Só que a gente levava todos os medicamentos pra ele. A gente levava todos os medicamentos, só que os medicamentos não chegavam até ele. E aí a gente sempre gritava por socorro, a gente falava com o advogado conseguiu protocolar um laudo da médica do meu pai, que meu pai ele recebia atendimento, fazia consultas mensalmente no Hospital Regional de Taguatinga, aqui no DF. E aí a médica, quando ficou sabendo que meu pai estava preso, ela falou bem assim: se o Alexandre de Moraes não soltar o Clezão, ele vai morrer lá dentro. Vai ser uma condenação de morte. E aí os nossos advogados protocolou no processo e até hoje a gente não tem nenhum parecer de pedido de habeas corpus. A PGR fez o pedido de soltura do meu pai em setembro e a gente só teve resposta no dia 20 de novembro que meu pai faleceu. A resposta foi que meu pai tinha falecido. A gente tinha se preparado para receber meu pai, porque só faltava a assinatura do Alexandre de Moraes para o meu pai sair. E meu pai não saiu com vida. Mancha jamais será apagada da história, né? De uma tristeza impressionante esse relato, de partir o coração, dá vontade de chorar junto com você, viu? Sinto muito mais uma vez, é revoltante demais. Aqui no chat o pessoal comentando muito também sobre esse caso. Agora, Luísa, para você, de quem é a responsabilidade pela morte do seu pai? Você culpa alguma instituição, alguma pessoa? E qual sua motivação de luta daqui para frente? O que poderia acontecer para você e sua família amenizarem um pouquinho essa dor tão forte? A responsabilidade não é só uma pessoa que foi responsável pela morte do meu pai. Porque no dia 20 de novembro era dia da consciência negra e no presídio chegaram quando meu pai passou mal, após 40 minutos que ele tinha passado mal. E a médica que chegou lá para prestar socorro pro meu pai chegou lá para medir a pressão do meu pai. Mas meu pai não tinha mais batimentos. Então, não é só uma pessoa que é responsável pela morte do meu pai. Quem foi omisso à soltura do meu pai também é responsável pela morte do meu pai. Então, não é só uma pessoa. E todas essas pessoas devem pagar. Por omissão de socorro, por negligência. Eles devem pagar. E o que faz a gente continuar na luta, continuar lutando pela anistia, lutando outras famílias, para que outras famílias não passem pelo mesmo que a minha família a gente passa. É um sofrimento que vai ser eterno. É um sofrimento que nunca mais vai se apagar. O 8 de janeiro foi um ponto final para as nossas vidas. O 8 de janeiro destruiu a minha família. E a gente não quer que isso aconteça com outros familiares de presos do dia 8 de janeiro. Tem muita gente passando mal lá dentro, na Papuda. Tem o Cleiton, que ele tá preso desde o dia 8 de janeiro, que ele tem um problema na pele, que a pele dele fica em carne viva e ele nunca saiu. Ele nunca saiu com tornozeleira. Ele tá preso há 2 anos e 8 meses. Então, o que faz a gente ter força hoje é para essas famílias. É para a Jade, a Jasmin, as filhas do Lucas Brasileiro, não sofrer com a ausência eterna, assim como a ausência eterna que eu tenho do meu pai. Eu nunca mais vou ver meu pai. Mas a gente continua trabalhando, a gente continua participando de manifestações, participando de encontros, de eventos, para que essas pessoas não passem pelo mesmo que a gente passou. Luísa, você mencionou, né, que, enfim, vocês simplesmente receberam a notícia, então, das autoridades de que seu pai tinha falecido.
como se fosse algo banal ou, enfim, meramente algo protocolar. A minha pergunta a você é, depois disso, depois do ocorrido, depois que vocês receberam essa notícia, houve alguma autoridade pública que procurou vocês? Vocês foram procurados ou receberam amparo ou acolhimento de alguma autoridade pública, de alguém em nome do Estado ou de ninguém? Simplesmente viraram as costas para vocês e vocês tiveram de se amparar, enfim, amigos, familiares e outras pessoas mais que estavam nessa mesma condição? Não, no dia 20 de novembro eu recebi que meu pai tinha falecido através das redes sociais. Uma pessoa me ligou no WhatsApp, eu atendi a ligação, eu não estava sabendo de nada, eu nem sabia que meu pai tinha passado mal. E aí eu atendi essa ligação e a pessoa falou bem assim: "Oi filha, eu tô te ligando só para te desejar meus pêsames". Eu não estava sabendo do que estava acontecendo. A gente ficou sabendo através das redes sociais. E ninguém entrou em contato com a gente. Ninguém se solidarizou com o nosso sofrimento, ninguém acolheu a nossa família. A gente teve o acolhimento só dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos familiares do dia 8 de janeiro. Luísa, sinto muito, né? Eu acho que fica claro que o seu pai foi basicamente assassinado pelo Estado, né? É isso que aconteceu. O Clezão foi assassinado pelo Estado e eu não tenho palavras para, né, exprimir toda a dor que eu sinto por você, pela sua família, né? Se você pudesse exigir justiça agora, né? Qual seria o seu primeiro pedido em nome do seu pai? Eu queria que os responsáveis fossem afastados e respondessem pelo crime de homicídio, porque meu pai foi assassinado. Meu pai, ele não merecia estar lá dentro. Meu pai tinha problemas de saúde. No dia 8 de janeiro ele já estava doente. Ele foi na manifestação sem saber do que estava acontecendo. Ele foi na manifestação como um patriota para cantar o hino nacional. E meu pai não merecia ter passado por tudo isso. E o nosso sofrimento não cessou no dia 20 de novembro. O nosso sofrimento perpetua até hoje. E vai até o fim das nossas vidas. A nossa vida é outra coisa. A gente não vive, a gente sobrevive. A gente vive o dia 8 todos os dias. Eu tenho 21 anos de idade. E eu não vejo mais sentido em viver. Hoje eu vivo pelas pessoas do dia 8 de janeiro. Pela anistia. E isso vai ser sempre, para sempre. Vai ser eternizado para sempre. O meu sonho de ser médica foi enterrado junto com meu pai. Meu sonho de ser mãe foi enterrado junto com meu pai. Meu sonho de casar foi enterrado junto com meu pai. Meu pai, ele era o meu melhor amigo. E o meu pai era a alegria da nossa casa. Então, essas pessoas têm que ser responsabilizadas por esse crime. Luiz, eu sinto muito por isso. Sinto muito nossos sentimentos aqui de todos aqui da Oeste. A senhorita esteve na Câmara dos Deputados recentemente para conversar com Paulinho da Força, que é o relator do PL da Anistia. A senhorita acredita que seu depoimento, o que você falou para ele nessa ocasião, pode mudar de ideia, fazer o Paulinho da Força mudar de ideia em relação à anistia, porque ele está querendo, né, emplacar a dosimetria? Sobre isso, eu conversei com ele na reunião de bancada do PL. No final da reunião de bancada, eu consegui conversar com ele. Ele demonstrou ter se sensibilizado com a história do meu pai. E eu espero que ele realmente faça um relatório coerente. Porque essas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro são pais de família, são mães de família, são filhos que não cometeram crime. E eu espero que ele realmente tenha se sensibilizado. Ele demonstrou, ele até me abraçou depois na reunião. E eu falei com ele que ele tem filhos, que ele é filho, que ele é pai. Então, para ele ter essa sensibilidade, porque
essas pessoas não cometeram crimes. Então, a dosimetria, como eu costumo dizer, não vai salvar vidas. A dosimetria tem gente, assim como o Cleiton, assim como o Lucas brasileiro, que foi preso no dia 8 de janeiro, que vai sair no semiaberto no final do ano. Então, a diminuição de pena não vai apagar o sofrimento que eles passaram lá dentro. São pessoas, o Lucas brasileiro é um advogado, e o nome dele vai ficar sujo. Como é que ele vai seguir a vida por responder crimes que ele nunca cometeu? Então, a dosimetria não faz sentido para nós, familiares do dia 8 de janeiro. Nós, familiares do 8 de janeiro, a gente quer anistia ampla, geral e restrita. A gente está lutando por isso há 2 anos e 8 meses. Então, a dosimetria não vai salvar vidas, não vai salvar famílias, não vai salvar pessoas que estão presas lá na Papuda, em outros presídios do Brasil. Não vai salvar a vida de exilados que estão passando fome em outros países. A anistia ampla, geral e restrita vai ser um esquecimento disso tudo. Lógico que vai ser uma marca que vai ficar pro resto das nossas vidas. Mas teve pessoas que foram anistiadas em 79 por roubar bancos, por sequestrar pessoas. São pessoas criminosas que foram anistiadas em 79. Essas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro não cometeu nenhum crime. Então não faz sentido essas pessoas não serem anistiadas. Não faz sentido. Não faz, Luísa, eu sinto muito, enfim, eu sei que não tem nada mais triste do que perder um pai, ainda mais por essa forma tão absurda, e eu concordo com você, ele foi assassinado pelo Estado. O que você acredita, né, que a gente viu a manifestação aqui no Rio, vários famosos gritando sem anistia, eles não têm muita noção do que isso significa e o que isso implica para várias famílias de inocentes, né? O que você acredita que o país ainda não compreendeu sobre o horror, né, desse sistema prisional, né, condenando inocentes, né, e que isso pode infligir às famílias, como aconteceu com a sua família. Exatamente. Essas pessoas que gritam sem anistia não conhecem as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. Eu conheci. Eu entrei lá na Papuda. Eu conheci as pessoas que foram presas. Meu pai, ele faleceu com 46 anos de idade. Meu pai era um dos mais jovens que estavam presos. São senhores de idade que estão pagando por um crime que nunca cometeu. São pais de família, são trabalhadores, são estudantes. Então, essas pessoas não merecem isso. Eu acho que essas pessoas que gritam sem anistia é porque eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Eu sempre gosto de ouvir o lado da história, os dois lados da história. E essas pessoas que gritam sem anistia são pessoas que não buscam o conhecimento. São pessoas ignorantes, que colocam a ideologia acima da justiça. E é por isso que meu pai faleceu. Por conta da ignorância dessas pessoas, por conta da ideologia que essas pessoas colocaram acima da justiça. Pois é. Luísa Cunha conversando aqui com a gente, filha do Clezão, que sempre será lembrado pelos de bem, por todos nós aqui da Revista Oeste. O nosso trabalho segue junto ao seu, a gente segue acompanhando as movimentações suas, de advogados, de defesa, para ver quais providências podem vir para amenizar um pouco a injustiça irreparável que aconteceu com a família de vocês. Obrigada pela participação. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar seu contato, estaremos juntos em contato para falar em próximas oportunidades. Luísa. Muito obrigada pela oportunidade. Nós, familiares, a gente fica carente de falar sobre o que a gente passa. Muita gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas que foram presas. Muito obrigada por nos dar a voz.
Que Deus abençoe vocês. Imagina, que Deus abençoe vocês também. Conte com a gente, é uma voz que vai ficar permanente aqui. Não vamos desistir também de falar sobre o seu pai, de outros injustiçados e de acompanhar o seu caso. Um forte abraço, força por aí, e qualquer novidade, qualquer necessidade, pode chamar a gente por aqui. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.